Oi, criança! Hoje nós vamos aprender o que há de mais importante a se aprender nesse mundo. Nós vamos aprender a sair desse mundo. Na verdade, nós não estamos nesse mundo. Eu vou falando e vai ficar meio com ar de filosofia, mas não é filosofia. Não é essa a minha intenção. Eu não quero complicar a coisa. Eu só quero ir mostrando para vocês como a nossa escolha de estarmos no mundo faz com que todas as nossas percepções sejam desassociadas. Eu só quero mostrar como que a mente perceptora, a mente que se percebe no tempo, ela desassocia todas as coisas. Eu vou falando e muitas vezes eu vou explicando essa palavra, como que a palavra é realmente dita dentro da minha explicação. Então é assim, eu vou tentar mostrar isso de uma maneira bem clara, porque existe um ponto, este ponto de partida, que é o ser. E esse ser, ele não é contido por nada. Então, como o universo todo é mental, tudo que a mente ela percebe através do corpo é uma percepção do que ela acredita dela mesma. Então, é como se existisse um ponto, e aí esse ponto fosse jogado luz nele, jogasse luz nesse ponto. E essa luz a gente poderia encarar como se fosse o espírito, porque o espírito é todo luz, o espírito não é contido. Só que como a nossa mente é eterna, a partir do momento em que ela é capaz de fazer escolhas, ela começa a projetar essa luz, que seria o espírito, que seria uma espécie de a gente vai traduzir isso em línguas humanas como se fosse um projetor, uma luz mesmo, de fato, uma luz. E aí se jogasse uma luz nesse ponto, e de acordo com a limpeza desse ponto, o que fosse refletido em um certo espaço fosse as imagens daquela sujeira que tem naquele ponto. Então, assim funciona a mente. A partir do momento em que a mente ela escolhe e deseja se ver como ela deseja, ao invés de conhecer como ela é, entra uma dúvida na mente, porque até então a mente ela é certeza. Só que a partir do momento em que ela se questiona, ela cai no tempo e começa a se perceber. Nesse cair no tempo, ela automaticamente esquece de quem ela é. E o que acontece? Nessa divisão de águas, vamos dizer assim, porque as palavras, elas são todas percebidas da forma que o perceptor quer ver. Então, as palavras e as coisas e o mundo todo vão ser essa imagem que seria refletida como o espaço-tempo. Então, todas as situações que a pessoa terá no tempo são todos estágios mentais dela, porque o tempo são apenas mudanças de percepções de estados de consciência. Então, a consciência foi a primeira divisão que aconteceu nesse ser, esse ser que não está contido. Esse ser, ele só é contido pela própria crença, que ele acredita ser quem ele não é. Então, através dessa crença, ele perdeu o conhecimento, porque dentro do conhecimento não existe crença. A partir do momento que a crença e a incerteza entram na mente, a percepção sai dos olhos físicos e ela começa a se perceber como corpo físico em um espaço de tempo. Isso nós já falamos muitas vezes, mas o que eu queria aqui é te mostrar como que você faz, como que você fará para sua mente sair desse estado que é o mundo, tá? Esse mundo que nós percebemos,
como que a mente vai sair daqui e entrar no conhecimento, entrar nesse ser que não está limitado de forma alguma. Que não está limitado de forma alguma, esse forma alguma também eu vou tentar unir o espaçamento que tem entre essas palavras, tá? O espaçamento a gente vai unir. Então, de forma alguma, é que a partir do momento que a mente entra no tempo, esse ser, ele entra no tempo e ele começa a perceber, ele vai usar as palavras, e as palavras, elas também vão estar divididas. Porque como o ser é um, a partir do momento que ele duvida de quem ele é, a mente se divide, tá? E ela começa a se perceber. E nesse se perceber, entram as palavras. Porque as palavras, elas são duplamente afastadas da realidade, porque a palavra é um símbolo de um símbolo. Então, no que eu falei aqui, de forma alguma, a mente que está no tempo, ela vai traduzir dessa maneira, de maneira alguma. Só que esse de forma alguma, se sua mente estiver acoplada no ser, ela vai traduzir de nenhuma forma em que ela se forma nessa imagem, nesse espírito que é projetado. Aí o espírito vai cair como alma, porque a alma, essa personalidade dividida, ela vai tomar uma forma, entendeu? Eu vou tentar fazer isso aqui na maioria das vezes. Eu sei que é chato, fica meio que parecendo filosofia. É só uma forma de mostrar como que a mente dividida, ela, até mesmo as palavras, ela deforma. Porque os símbolos, se a mente desejar dessa forma, a mente é capaz de distorcer todos os símbolos. Então, uma mensagem, ela vai distorcer de acordo com o que ela acredita dela mesma. Por isso que nem todas as pessoas têm a mesma percepção de um mundo. 2 irmãos numa mesma casa, 2 gêmeos, eles muitas vezes não têm a mesma percepção de mundo, porque a percepção de mundo é o que essa mente acredita dela mesma. Então, para entrar no reino de Deus, para entrar nesse ponto de partida, a mente, ela terá que retornar. Ela vai fazer esse retorno para ela mesma, para ela se recordar de quem ela é na eternidade. Só que ela vai ter que fazer isso através da percepção. E a percepção, ela vai estar percebendo o que ela acha dela mesma. Aí o que acontece? A partir desse ponto de partida, onde a mente é estática, porque ela não está em conflito, e o conflito é dúvida acerca de si mesmo, então é como se a mente estivesse bêbada e tonta, e aí ela começasse a se ver e se perceber de todas as formas. Isso é uma forma de loucura. A mente, ela é certa. A mente, ela está em paz. A mente, ela é uma. A mente é uma com o espírito. Então, a partir do momento, agora a gente vai tentar fazer aquela união da dissociação de novo e tentar traduzir essa frase dentro de um conhecimento. Então, a partir do momento, a partir de que esse ser sai de dentro dela mesma, ela já cria um momento, que é o tempo. A mente que sai da eternidade, ela começa a duvidar, ela entra em um estado de incerteza e ela vai criando os seus próprios níveis. E a mente, ela acredita estar dividida. E não tem outra opção a não ser ela perceber. Porque o erro, esse erro original, que é o erro no conhecimento de quem se é tão inacreditável que um mundo totalmente irreal e de cabeça para baixo aparece aos nossos olhos, e nós vamos viver esses dias que são apenas padrões de consciência, mudanças na consciência, e ela vai viver os dias como se estivesse em um corpo físico, vivendo os dias mesmo. Só que como a mente que está no tempo, ela necessariamente necessita de cura, e ela está afastada de si mesma, ela vai ter que fazer esse caminho da expiação, ou seja, ela vai fazer uma limpeza dentro dela mesma para ela retirar essa crença, para ela se
ver como ela é, porque até então ela acha que ela é pecadora, ela acha que ela é mortal e ela projeta isso em todas as pessoas. Então, sempre que existe um julgamento, sempre que a mente ela vai julgar outra mente ou ela vai julgar outra pessoa, ela vai fazer um julgamento sempre a partir do que ela acredita dela mesma. Só que a mente ela está em um estado de engano tão absurdo que ilusoriamente ela faz com que a outra pessoa tenha um tipo de engano diferente e isso automaticamente a outra parte da mente que está dividida faz a mesma coisa. E aí ela julga, como se aquele julgamento ela não escapasse do efeito dele. Aí o que acontece? O buraco é tão profundo que a mente ela se vê perseguida. Então a pessoa, essa personalidade, essa pessoa, essa alma que está presa no próprio engano, ela vai ficando mais presa, né, nessa ideia. E a consciência fica presa na matéria. Porque a consciência foi a primeira divisão que aconteceu na mente. A partir do momento que a mente se une a esse ser, que é o eu sou, que é esse ser que está além do tempo, quando ela se encontra com esse verdadeiro ser, essa consciência que uma vez estava dividida, ela começa a conhecer, não a perceber. Porque a percepção e o conhecimento são duas coisas diferentes. Então a mente que se vê no tempo, ela percebe. E aí, essa mente ela começa a se conhecer e ela vê que esse eu sou é o ponto de partida. E a partida desse ponto é o que cria o tempo. Porque partir desse eu cria o tempo. Faz o partir, o afastar e o dividir desse eu faz esse mundo todo imaginário. Então, a única maneira de a mente se despertar é ela fazer essa expiação, ela retornar para ela mesma. É através do amor perfeito. E o amor perfeito é o perdão. Ela vai se perdoar. Ela vai se perdoar no próximo. E automaticamente ela vai reconhecendo e encontrando a inocência dela mesma. Porque a partir do momento em que a mente se viu no tempo, ela já acredita que ela não é mais inocente. Porque ela tem um medo. Ela tem um medo subrepetício de que ela cometeu um erro com Deus. Isso acontece porque ela acredita, essa mente, esse ego, essa ilusão desse ser, ela automaticamente ela tem esse sentimento de culpa, porque ela acredita que ela cometeu uma punição, mas na verdade vem outra tradução, outra percepção do mundo. Esse na verdade, se a gente está na eternidade, esse na verdade significa dentro da verdade, fora dessas ilusões de espaço e de tempo que está na mente e de todas as suas crenças. Ela só esqueceu desse ser e esse medo veio automaticamente e esse sentimento de culpa fez com que ela se sentisse autora de si mesma. E essa a narrativa toda da Bíblia, que a Bíblia tem sobre Lúcifer, né? Lúcifer não é um diabinho com chifre, um anjo maravilhoso que pecou. Lúcifer é essa mente, é o portador da luz, é essa mente que acreditou estar separada de si mesma. É a mente que ficou perdida dela mesma. Por isso que na Bíblia, estrela da manhã, que é Lúcifer, se refere a Jesus e refere também a Lúcifer. Porque uma vez que a mente ela está na eternidade, ela é a estrela da manhã. Ela é esse ser eterno, sem julgamento. E a partir do momento em que ela faz a escolha
de ser quem ela não é, ela se torna a estrela da manhã que cai. Ela cai do céu, ou seja, ela cai do conhecimento de quem ela é, entra no tempo, começa a perceber com os olhos físicos e se vê perseguida. E ela não sabe que essa perseguição é da própria crença dela. Só que a mente, as pessoas que estão no tempo, elas sempre ficam procurando culpar alguém por alguma coisa. Elas procuram culpar o sistema, elas procuram por culpa em todas as situações do espaço que ela está vivendo, como se ela fosse perseguida. Mas isso é o que acontece com a mente que está no tempo. E a única maneira dela sair dessa loucura, dessa perseguição que ela acredita, que as pessoas que só são as projeções no espaço-tempo dela mesma, a única maneira dela sair é através da expiação. Porque como as imagens, elas foram projetadas através do medo, todas as imagens do tempo são imagens de medo, ela vai ter que retirar esse medo. Só que ela não pode retirar esse medo atacando, porque o medo se faz real, ela dá realidade àquilo. E aí ela vai criar uma próxima situação de medo, porque o medo, as situações, no tempo, os dias, só são estados de consciência. Então ela vai ter que perdoar, ela vai encontrando a paz, a mente ela vai se equilibrando, ela vai se tornando estável, ela vai se tornando tranquila, calma, através do perdão. E aí ela vai se lembrando de quem ela é na eternidade. E essa é a volta de Cristo. É a volta da consciência, a sanidade de que ela é uma com Deus. E a maneira de fazer isso é através do perdão e da expiação dos pecados. A expiação do pecado é reconhecer que o erro não é real. Porque se a verdade é a realidade, o que não parte disso, o que está à parte disso, não é real. E a mente ela só vai saber disso se ela for capaz de perdoar. Mas o perdão não pode ser parcial, porque a realidade ela tem que ser inteira, ela tem que ser íntegra para ser real. Então o perdão tem que ser total. Se existir uma criatura na Terra em que sua mente não foi capaz de perdoar, a sua mente ela permanece presa na culpa, porque o tempo, o espaço e tempo é feito de culpa. Então, se ela perdoar todas as criaturas, ela amar todas as criaturas, ela se reconhece no céu, porque ela não saiu do céu. Ela só acredita que saiu do céu. A mente, ela está no céu, em paz, o tempo todo, ou seja, o tempo todo, na língua do conhecimento seria na realidade, que é nessa verdade, que está em um ponto unido ao Cristo, que Cristo é esse verdadeiro ser, onde ela não vai apontar o dedo, ela não vai julgar o próximo como se não fosse ela mesma.